Caro Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor, caro Presidente da Câmara Municipal do Montijo, caro Presidente da CCDR Alentejo, senhoras e senhores representantes de entidades públicas e privadas aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Antes de passar aqui umas palavras mais formais e mais organizadas que tenho para vos dirigir sobre o cluster e sobre este evento, mas em particular sobre o cluster aeronáutico, deixem-me que comece por uma nota mais pessoal, às vezes tem que ser assim, deve ser assim. Quem me conhece nessa perspectiva mais pessoal sabe que eu praticamente nasci dentro de um Hughes 300, portanto tenho um carinho muito grande por este setor, pelo seu desenvolvimento em Portugal, acompanhei o desenvolvimento do setor aeronáutico em Portugal e em particular acompanhei muito de perto o desenvolvimento do cluster aeronáutico deste que eu considero ser o lado certo do Rio Tejo, o lado do Alentejo. E, portanto, tenho acompanhado com muita proximidade, mas com muito interesse, o desenvolvimento multipolar do cluster, em Évora, em Beja, certamente aqui também em Ponte de Sor. Alguns destes investimentos foram considerados no passado como faraónicos, elefantes brancos. Bom, o que está a acontecer aqui em Ponte de Sor é um excelente exemplo de como a iniciativa municipal, a visão de uns autarcas que eu tenho dito que são os autarcas do século XXI, que põem o investimento e a criação de emprego na frente das suas prioridades. Com certeza, o apoio da Administração Central, dos fundos comunitários, mas depois a iniciativa que se consegue gerar junto dos privados, das empresas privadas, é um bom exemplo de transformação económica de um território, uma transformação, aliás, razoavelmente improvável para muitos, mas que está a acontecer e é um bom exemplo de como a política pública pode fazer diferença na qualificação de um território. Há um ano e meio atrás, num outro evento aqui neste aeródromo em particular, aliás, o número de vezes que tenho vindo a este aeródromo é eu diria, o melhor sintoma da dinâmica que a Câmara Municipal de Ponte de Sor e o seu atual Presidente, muito em particular, têm dado ao desenvolvimento do setor, mas dizia há cerca de um ano e meio atrás, quando aqui estive, dizia com muita satisfação que estávamos a ver acontecer ficção científica no Alentejo. Isto porque na altura estávamos no evento de uma das empresas instaladas no aeródromo que estava a implementar um conjunto de drones que já estão em produção aqui no Concelho, mas sobretudo na altura trouxe um dos seus satélites e esse satélite estava aqui connosco e foi feita uma apresentação, porque nós temos empresas portuguesas a produzir já satélites e partes de satélites e a pôr satélites no espaço. Bom, e essas empresas, uma delas em particular, a Tech-Evra, está aqui instalada também no aeródromo e isso deve ser salientado. E se eu há um ano e meio atrás, bem em jeito de brincadeira com certeza, mas dizia que estávamos a fazer ficção científica no Alentejo, eu hoje diria que a partir deste dia, nestes 4 dias, estamos a fazer acontecer o futuro da aeronáutica em Portugal, aqui a partir da Ponte de Sor, eu diria a partir do cluster aeronáutico do Alentejo. É por isso para mim um grande privilégio participar nesta iniciativa, com a oportunidade e relevância que ela tem, e a oportunidade e relevância desta iniciativa está bem demonstrada pelo interesse que a mesma, digamos, granjeou, a quantidade e qualidade de oradores que pôde a Câmara Municipal e a organização ter num evento desta natureza e a diversidade dos temas que vão ser abordados. Este é um setor e é um cluster com uma importância crescente em Portugal e com um papel muito importante na dinâmica económica e de criação de emprego nos territórios mais associados ao desenvolvimento do cluster. O potencial de desenvolvimento deste setor, aliás, é reconhecido a nível mundial. No nosso caso, costumamos dizer que o mar português aumenta em quase 20 vezes a dimensão do território nacional. Ora, o que é menos conhecido é que o nosso espaço aéreo, o espaço aéreo que está sob nossa gestão, é 60 vezes maior do que a área terrestre do país. E, portanto, essa deve ser a dimensão da ambição para o nosso setor aeronáutico. E eu diria, claramente, e aplica-se neste caso, quanto ao setor aeronáutico, o céu é o limite para Portugal. É por isso que só em 2016 houve mais de 700 mil aeronaves a cruzarem o nosso céu e a serem, aliás, controladas do ponto de vista do espaço aéreo de um modo muito efetivo pela nossa nave. No transporte de passageiros, se recordarmos que a IATA estimava, ainda há pouco tempo, que o transporte de passageiros duplicaria num período de 20 anos, podemos ter uma noção aproximada do peso crescente que o setor terá no futuro.
Se tivermos presente que em Portugal o crescimento do número de passageiros foi de 14% e que neste ano, nestes primeiros 4 meses do ano, estamos com crescimentos acima dos 20%, temos então presente o quanto o setor é já importante para a economia nacional, mas se pode ainda desenvolver tanto nos próximos anos. Em 2016 já passaram pelos nossos aeroportos 44 milhões de passageiros. Este ano, há algures ao longo deste ano, Dr. Ponce de Leão, vamos ter que comemorar o passageiro 50 milhões dos nossos aeroportos, porque vamos ultrapassar largamente, aliás, essa fasquia. Estou agora convencido disso. Esta dinâmica de crescimento está em todo o território nacional, quer no continente, quer nas ilhas, em todos os segmentos de mercado. No segmento doméstico, muito em particular, cresceu bastante no ano transato, no médio curso, no intercontinental, nos tipos de serviço que vão desde as low cost às legacy. A nossa companhia de bandeira, a TAP, em cuja recomposição acionista este Governo se empenhou fortemente para lhe dar perenidade e sustentabilidade, está a registrar números francamente positivos, com crescimentos de mais de 30% nos primeiros 4 meses deste ano. O crescimento do setor, aliás, mostra que a diversificação de modelos de negócio e o aumento da concorrência não enfraqueceu nenhuma das companhias legacy, antes, pelo contrário, deu-lhes mais dinâmica e impulsionou todo o mercado. A forte dinâmica da procura na área do transporte aéreo de pessoas, em particular, criou uma pressão acrescida sobre as infraestruturas aeroportuárias. Esse é, obviamente, outro polo importante do nosso cluster. Obriga-nos positivamente, são os bons problemas, obriga-nos a garantir a sua evolução e adaptação. Queria destacar, em particular, no território continental, o investimento em curso, eu diria em conclusão, no aeroporto de Faro, que estará pronto nos próximos 2 meses, de que resultará um terminal moderno, ampliado, aumentando significativamente a quantidade e qualidade de passageiros que poderemos apoiar no contexto daquele aeroporto. No aeroporto de Sá Carneiro, já anunciámos com a concessionária, agora ainda em março, a antecipação de um conjunto de investimentos estruturantes que permitirão aumentar a sua capacidade nos próximos anos e mantê-lo, e queremos mantê-lo, como tem felizmente acontecido praticamente ao longo da última década, sempre no top do ranking dos melhores aeroportos europeus, com capacidade para também processar mais voos e para acolher mais passageiros, muitos mais passageiros. Em Lisboa, onde as limitações de capacidade do aeroporto Humberto Delgado são mais do que notórias, decidimos, com a concessionária ANA Aeroportos, e anunciámos em fevereiro a aceleração do processo de expansão da capacidade aeroportuária, antecipando assim em 5 anos o processo de decisão sobre essa expansão da capacidade aeroportuária. Esta é uma decisão que está já atrasada, que já devia ter sido tomada há muitos anos, que é, aliás, um dos sintomas da incapacidade do país de gerar consensos e de avançar com decisões estruturantes em algumas áreas. Esta é certamente uma delas, e um processo que está demasiado atrasado e que está muito condicionado pelas opções anteriormente tomadas no contexto do processo de privatização, opções do Governo então em funções, legítimas com certeza, mas essas opções determinaram que a opção de construção de raiz agora de um novo aeroporto, além de ser significativamente mais demorada, seria dificilmente comportável. A solução encontrada passou assim pela construção de um aeroporto complementar na base aérea do Montijo, constituindo-se como uma solução eficaz e eficiente para responder às necessidades de procura por diversas décadas. A coexistência do aeroporto Humberto Delgado com esta capacidade complementar no Montijo assegura a duplicação da capacidade atual da região de Lisboa, passará a poder movimentar pelo menos 72 aviões por hora ou pelo menos 50 milhões de passageiros. E ficamos com capacidade de expansão sobrante na solução que estamos a perspectivar. É uma solução financeiramente comportável para o Estado, uma vez que os recursos que estavam disponíveis para a implementação desta nova capacidade aeroportuária foram, na altura da privatização, destinados à dívida pública, ao abatimento da dívida pública e não ao desenvolvimento dessa infraestrutura, como devia ter sido o caso do nosso ponto de vista. E nesse contexto, a nova solução, esta solução de um aeroporto complementar, tem condições para que o custo da sua implementação seja integralmente enquadrado nas receitas aeroportuárias, ao mesmo tempo que se assegura taxas concorrenciais, quer neste aeroporto complementar, quer no aeroporto Humberto Delgado. Nos termos do memorando que celebramos com a ANA a 15 de fevereiro,
cabe agora à concessionária concluir os estudos de segurança, de ambientais, desenvolver a solução técnica e apresentar ao Estado uma proposta técnica e financeira adequada. Esta é, contudo, do nosso ponto de vista, a ser implementada como acreditamos, uma solução também equilibrada do ponto de vista do desenvolvimento de toda a área metropolitana de Lisboa e das regiões adjacentes, incluindo o Alentejo. Reparte o desenvolvimento induzido pelo crescimento do tráfego entre as duas margens do Tejo, cria oportunidades de desenvolvimento efetivo e sustentável para as duas margens do Tejo e para as regiões adjacentes, impulsionará a criação de emprego também, o que deve ser destacado, estimando-se que possa gerar a prazo cerca de 20 mil novos postos de trabalho diretos e indiretos, fora todos aqueles milhares de postos de trabalho que resultarão do crescimento da atividade económica e do turismo em particular. A importância do transporte aéreo é inegável, mas este está longe de esgotar o potencial do cluster aeronáutico em Portugal. Alguns dos mais importantes desafios que se colocam neste cluster dizem respeito à indústria aeronáutica, à indústria da construção de aviões, em que Portugal está a dar já há vários anos passos seguros, importantes, passos que permitiram captar para Portugal o investimento da Embraer e o conjunto de investimentos complementares já em desenvolvimento ou concretizados, naquilo que reputo também, como aliás fiz referência no início, como um dos melhores resultados de uma política industrial proativa desenvolvida em Portugal há cerca de uma década atrás. A instalação da Embraer teve um verdadeiro efeito de arrastamento no setor, desenvolvimento de capacidades em empresas nacionais que já se tornaram suas fornecedoras ou propiciando a instalação de outras empresas internacionais. Estes investimentos âncora podem e têm um papel indutor nas economias dos territórios onde são localizados. E a nossa ideia é transformar esses investimentos âncora em ecossistemas empresariais mais alargados. Nesse sentido, fizemos recentemente uma proposta à Embraer, que ela acolheu muito bem, o que eu gostava de registar, avançarmos para a inserção da Embraer no contexto da iniciativa Clube de Fornecedores do programa Interface, qualificando o seu ecossistema de fornecedores para que reforcem as suas competências e se tornem assim mais capazes de competir no mercado global, inserindo-se noutras cadeias de valor globais. Estamos agora a desenvolver passos para a implementação da iniciativa com a Embraer. No contexto do cluster, quero destacar, por um lado, o facto de o termos desde logo reconhecido recentemente, o facto de ele ter vindo a atingir uma fase adicional de maturidade que deve, aliás, desenvolver-se, e a iniciativa destes dias é muito importante para a consolidação do próprio cluster aeronáutico em Portugal. Ele integra empresas tão importantes do transporte aéreo como a TAP ou a SATA, empresas da área industrial do setor como a Embraer ou a Caetano Aeronáutico ou a Mecacrom, empresas da manutenção tão importantes como a Zogma, mas também empresas da área de sistemas de informação, empresas já da área das UAVs como a Tekever. Portanto, é agora um cluster que tem todas as condições para se desenvolver, desde logo porque também integra, como aqui foi dito e bem pelo Presidente da Câmara de Pontessor, as entidades do sistema científico e tecnológico que dão coerência, que no fundo fecham a malha do cluster aeronáutico. É a interligação entre as empresas e as instituições que permitirá o acréscimo de competitividade, ultrapassando barreiras de comunicação ou de colaboração ou concorrência estéril do ponto de vista territorial. Um aspecto central no cluster é o estímulo contínuo à inovação, ao desenvolvimento do conhecimento e à qualificação dos recursos humanos. Queria destacar, por isso, a criação do Centro de Engenharia Aeronáutica do CEA, os Centros de Testes Aeroespaciais do ISQ, em Castelo Branco, ou também os cursos de formação na área aeronáutica do IFP, mas com certeza a formação e treino de pilotos e de técnicos de manutenção que é feita em Portugal do melhor que se faz na Europa nesta área e em particular, e muito em particular aqui em Pontessor, com certeza por parte da GIER. Esta é uma área em que a qualidade dos nossos recursos humanos é já um fator diferenciador do cluster português e que deve por isso ser potenciada. Ao longo destes dias também abordaremos o papel e o potencial desenvolvimento no âmbito deste cluster dos UAVs, do transporte não tripulado. A sua utilização na área da defesa e segurança é mais consolidada agora, é cada vez mais vasta, tem um crescimento e um potencial de crescimento muito grande. Contudo, nas aplicações civis, estamos verdadeiramente ainda no estágio da infância. O desenvolvimento futuro é praticamente ilimitado.
e por isso as aplicações que hoje apenas podemos imaginar serão rapidamente aplicações muito concretas e é também um potencial muito importante de desenvolvimento do nosso cluster aeronáutico. A partir de Portugal também já se faz muito do melhor e do mais competitivo do mundo em matéria do AVs e por isso o cluster pode e deve ter muito mais nesta matéria e é também assunto que será aqui discutido fortemente ao longo destes dias. Queria finalmente deixar, quase como provocação, se me permitem, mas também faz parte do programa de trabalhos destes dias, uma referência à indústria aeroespacial. É também uma área de potencial desenvolvimento muito significativo, está também em fase muito inicial de desenvolvimento, do ponto de vista, sobretudo, do seu desenvolvimento com aplicações privadas e a partir do investimento privado. Nos últimos anos, o desenvolvimento da indústria aeroespacial permitiu reduzir drasticamente custos de implantação de soluções, com, eu diria, caso de negócio, ou business case, se quisermos dizer, com o anglicismo mais habitual. Hoje podemos colocar satélites em órbita e explorar o seu potencial por um preço que é apenas uma fração daquele que era ainda há muito poucos anos atrás. Isto está a impulsionar a emergência de uma indústria de satélites de pequena e média dimensão, destinados às telecomunicações, mas cada vez mais à captação, leitura e análise de dados para aplicações civis e militares. Há hoje verdadeiramente um potencial de desenvolvimento da indústria aeroespacial que não podíamos ter há muito pouco tempo sem uma grande complementaridade com os investimentos públicos e com a política pública. Estamos a dar, por isso, passos seguros em Portugal, no reforço da nossa participação na Agência Espacial Europeia, mas muito mais do que isso, densificando aquilo que é o capital de conhecimento e ciência nesta área, mas, sobretudo, densificando o tecido empresarial e institucional no setor, preparando para os grandes desafios que se apresentam e acredito que são muitos, mas que Portugal pode agarrá-los e tirar daí muitos resultados também. Queria, finalmente, então, deixar a nota política última que vos quero aqui, que pretendia que retessem, que é, nós estamos numa região que é uma região de coesão, é uma região que pode e deve ser objeto de mais investimento privado, e estão aqui muitos investidores privados nesta sala, que sabem que nós temos os recursos do lado da política pública para apoiar o investimento nas áreas mais inovadoras, seja em ideia, seja mesmo em investimento empresarial inovador. Nós não temos regateado esforços do lado da política pública, nomeadamente na gestão do PO Alentejo, não temos regateado esforços no apoio aos investimentos neste setor da aeronáutica, porque queremos que o cluster da aeronáutica se desenvolva certamente no país, mas muito em particular nos polos que tem aqui em desenvolvimento e consolidação no Alentejo. E por isso, no meu chapéu de Ministro do Planeamento, quero deixar-vos essa nota. O Portugal 2020 está ao dispor do desenvolvimento do cluster aeronáutico, porque o cluster aeronáutico é um pilar da transformação da economia portuguesa que está agora a acontecer. Por todos, vale a pena dizer que o investimento apoiado no Portugal 2020 incorpora valor, incorpora alta e média tecnologia, 7 vezes mais do que a média do nosso investimento em ciclos anteriores. Portanto, a transformação da nossa economia está a acontecer agora e está a acontecer com o apoio do Portugal 2020. Isso também está a acontecer aqui no Alentejo, mas tem que acontecer e ainda mais, e é esse o último desafio que vos deixo, no cluster aeronáutico. Espero que estes 4 dias de trabalho sejam muito proveitosos. Cumprimento uma vez mais a Câmara Municipal de Ponte Soura e o seu Presidente pela visão dos autarcas desta terra no desenvolvimento desta infraestrutura, mas pela capacidade de compreender que a infraestrutura, sem a parte do software, sem a parte da massa cinzenta, sem a parte do imaterial, teria muitas dificuldades de consolidar e é isso que vamos fazer ao longo destes 4 dias aqui no Air Summit, pensar o futuro da aeronáutica em Portugal. Muito obrigado a todos e bom trabalho.